Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo mais um vídeo do canal Enem Contra o Tempo. Eu sou a Isabela e hoje eu e Marcelina vamos lhe dizer a dica que está fazendo com que os estudantes desesperados, os estudantes que não sabem por onde começar, o que estudar, a dica que está fazendo eles saírem do aperreio e tirar notão no simulado, em provas. Qual será essa dica? Acompanhe o vídeo para saber. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal e deixe seu like para você acompanhar mais vídeos, certo? Caso você tenha interesse em mais vídeos sobre Enem, formas alternativas de estudar, como estudar com curto espaço de tempo, é só você dar uma olhadinha aqui nos outros vídeos do canal, certo? Antes de tudo, eu queria falar qual é o método que você está estudando errado, certo? Como é que você faz, como é que você estuda, por que você está estudando errado por esse método? Bem, qual é o método convencional de todo estudante? A gente pega um cronograma, certo? A gente vê quais são os assuntos e daí a gente começa a estudar. Ok, então vamos dizer que a gente vai assistir uma aula de MRUV. A gente vai lá assistir a aula, assistir a videoaula, resolve os exercícios no final, mas quando a gente vai fazer um simulado, ou até mesmo na própria prova do Enem, a gente não se dá bem. E daí você fica se perguntando, por quê? Eu tô estudando, fazendo exercício, e na hora do simulado, ou até mesmo na prova do Enem, eu não estou indo bem. A resposta é, você já se perguntou se essas aulas elas estão direcionadas para o Enem? Muitas vezes no título vai ter Física para o Enem, Biologia para o Enem, Sistema Imunológico para o Enem, certo? Mas muitas vezes essas aulas não são direcionadas para o Enem. São só aulas que têm um contexto geral, certo? Que pode lhe ajudar, óbvio, mas ela não tem um direcionamento exato para o Enem, apesar de ter lá escrito para o Enem. E aí, meu caro estudante, para fomentar teu erro, o que é que você faz? Você resolve questões que não são do Enem. Você pega lá na internet, né, coloca questões do sistema respiratório. E daí lá você vai encontrar questões feitas para a escola, questões feitas para vestibulares que não têm a mesma metodologia do Enem, certo? Então muitas pessoas, por exemplo, estudam para o ITA. Quando estão estudando para o Enem, estudam questões do ITA naquela ilusão de o ITA é muito mais difícil, certo? Então, se eu acerto uma questão do ITA, se eu estou preparado para o ITA, eu automaticamente estou preparado para o Enem. Só que não é assim que funciona. O ITA, ele pega muito cálculo, os cálculos são mais pesados, os cálculos são mais difíceis. O foco do Enem não é cálculo, o foco do Enem é interpretação de texto. O foco do ITA é cálculo. Então, você está vendo que conflita, assim, os interesses? Então, não caia nessa de, se eu estudar para um vestibular mais difícil, eu com certeza automaticamente vou estar preparado para um vestibular menos difícil. Não é assim. Se eu tenho dois vestibulares diferentes, mas ambos cobram, por exemplo, fração, não necessariamente são os mesmos tipos de fração, certo? Um pode cobrar fração da maneira X e o outro cobrar fração da maneira Y. Outro erro que você comete bastante na hora de estudar é querer estudar tudo. Não adianta querer estudar tudo, certo? Se você for realmente querer estudar tudo, titim por titim, que o Enem cobra, você vai passar pelo menos uns 2 anos e meio tentando estudar tudo. Qual é a grande questão? Muitas vezes o aluno passa 2 meses estudando função exponencial. Só que a TRI vai lá, quando você vai fazer sua questão exponencial, você passou 2 meses estudando ela, se você acertar vai valer muito pouco. E se você errar, vai ser um valor ínfimo que vai ser tirado da sua pontuação. Então, assim, para que você vai passar 2 meses estudando função exponencial, se você pode focar muito mais em criar base de fração, de porcentagem, de proporção. Então, esse é outro erro, de querer estudar tudo e querer focar nas questões difíceis. O Enem não é um vestibular que prevalece as questões difíceis, ele prevalece as questões fáceis, né? Para nossa felicidade. Então, não passe muito tempo estudando questões complicadas. Então, dito a forma errada que você está estudando, vamos para o método. Então, o Enem, ele é um vestibular que ele tem um padrão, certo? Então, se você fizer as provas anteriores, você vai perceber que ele tem um certo padrão de fazer as questões, certo?
que em todo ano ele vai cobrar um assunto X e que em todo ano, ou na maioria dos anos, ele vai cobrar esse assunto de uma forma específica, certo? Porque se você for parar para pensar, um assunto, ele pode ser cobrado de diversas maneiras, certo? Mas o Enem, ele tem um padrão de como ele cobra esses assuntos. Então, você vai separar um tempo para analisar cada área do conhecimento, certo? Você vai separar um tempo para analisar as provas anteriores de humanas, as provas anteriores de exatas, de natureza e por aí vai. Quando você for realizar essas provas, não precisa fazer ela sério, né? Como se estivesse valendo como simulado mesmo. Mas só para você ler mesmo. Só de você ler ela, você já vai ter uma certa noção de que, além do que você já sabe que o Enem cobra, tipo porcentagem, função, equação, além disso, você vai saber como o Enem cobra cada conteúdo desses. Então, é muito importante que, antes de você estudar, você pegue 2 ou 3 provas anteriores e descubra exatamente como é que é cobrada cada matéria. Depois que você olhar as provas das edições anteriores, você vai partir para assistir às aulas dos conteúdos, certo? Então, por exemplo, vamos assistir uma aula de Química Orgânica. Então, quando você assistir a aula de Química Orgânica, você pode assistir uma aula mais geral, certo? E aí, depois dessa aula mais geral, você vai partir para as questões. Então, se tiver alguma coisa específica que você precisa saber, você vai saber resolvendo essas questões. Só que serão coisas específicas que o Enem vai cobrar, e não coisas específicas que seria cobrado em outros vestibulares, por exemplo. Então, por isso é muito importante que você primeiro analise as provas, depois você parta para videoaulas, né, que falam das matérias de um modo mais geral, e depois você vai fazer as questões. Porque, como você já vai saber o geral, o específico você vai moldando conforme você faz as questões. Então, vai ser um específico que o Enem realmente vai cobrar, e não um específico que ele não vai cobrar, ou que seria cobrado em outros vestibulares. Qual é a vantagem de se estudar assim? Porque se você começar vendo as aulas sem se preparar antes, sem ter visto como é que o Enem cobra, você vai estudar o geral, certo? Como todo mundo faz. Depois ir para o específico da matéria, só que muitas vezes você pode ir para um específico que não vai cair. Então você vai estar estudando à toa, você vai estar gastando o seu tempo. Quando você estuda o específico dentro das questões, você está estudando o específico que cai, o específico que o Enem gosta de cobrar. Então, só recapitulando aqui, como é que você vai fazer para você estudar as matérias do zero? Você primeiro vai pegar edições anteriores, né? Por exemplo, as 3 últimas, as 5 últimas. Tem gente que faz até as 10 últimas, mas aí vai de acordo com sua necessidade. Então, você vai pegar as edições anteriores, vai primeiro ver como é cobrado. Se quiser também ver uma resolução dessa prova, mesmo que você não vai entender nada, certo? Só para realmente fixar o que é cobrado e como é cobrado, também é válido. Então, você pode fazer as edições, assistir uma videoaula de resolução, se você quiser fixar mais. Depois, você vai assistir as aulas das matérias, certo? Você vai pegar uma aula geral. Então, por exemplo, geometria. Geometria é uma área da matemática que tem muitas especificidades. Então, assim, você não vai assistir aquela playlist toda de geometria que tem todos os tópicos, certo? Todos os pontos da matéria. Você vai assistir uma aula geral de geometria e ir se aprofundando nas questões, certo? Então, analisar as edições anteriores, assistir videoaula dos assuntos, se aprofundar nas questões. E agora vai minha dica bônus, minha dica extra. Faça simulado toda semana.
Ah, Isabela, mas eu comecei a estudar só uma semana, só há um mês, eu não vou acertar quase nada de simulado. Mas aí eu tenho umas questões a apontar pra você sobre isso. Primeiro, ao você fazer simulado toda semana, é muito importante que você anote os resultados. E quando você vê a evolução deles, mesmo que seja pouca, mesmo que seja poucos pontos, vai ter uma evolução, certo? À medida que você vai estudando, você vai ter uma evolução. Então, além de servir como métrica para saber aonde você tem que melhorar, também é um incentivo, certo? Você vê que, poxa, antes eu tinha uma nota X, agora minha nota está bem maior. Serve como incentivo, serve de incentivo, de inspiração de que você está fazendo a coisa certa, de que você está evoluindo. Então, ver que a gente está evoluindo é sempre muito bom. Outro ponto. Quando você faz o simulado toda semana, você vai reforçando as questões que você ainda tem que acertar, certo? Então você faz lá o simulado, você vai ver as questões que você acertou, as questões que você não acertou. Então, mesmo que ainda falte muitas questões para você acertar, à medida que você vai fazendo esses simulados, vai fixando cada vez mais na sua cabeça. Poxa, em física tem sempre esse tipo de questão. Da próxima vez eu vou estudar esse tipo de questão. Poxa, em química sempre cai equações inorgânicas dessa maneira. Então, assim, isso vai ficar na sua cabeça. Então, por mais que você demore um pouco para acertar as outras questões, a forma como caem essas questões, o tipo de questão que cai, vai fixando na sua cabeça. E na hora que você for estudar, certo? Na hora que você for ver essa matéria, você vai lembrar: eita, peraí, eu já vi essa questão. Essa questão se trata disso. Então, vai fixar para você o método, o padrão que o Enem tem de fazer suas provas. Além de, claro, revisar os conteúdos que você já sabe. Então, se tem sempre aquele tipo de questão que você acerta, também vai reforçar esse conteúdo na sua cabeça, certo? Vai revisar os que você já sabe e vai preparar seu cérebro para os conteúdos que você ainda não sabe, mas que você vai aprender futuramente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado e o vídeo tenha lhe ajudado, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Ative o sininho também. Até mais!